Conhecida como a maior ilha do planeta, a Groenlândia é frequentemente associada a longos invernos e a vilarejos isolados. Com cerca de 56 mil habitantes espalhados em uma área quase 4 vezes maior que a França, a ilha enfrenta inúmeros desafios logísticos e climáticos. Ainda assim, existe algo que une suas comunidades distantes além da paisagem branca: o futebol. Hoje, o Gol de Canela traz um vídeo especial que mostra a realidade do futebol em um dos lugares mais inóspitos do mundo. Vamos explorar como o esporte sobrevive em meio às limitações de infraestrutura e até como é formado o campeonato e a seleção local. A prática do futebol na Groenlândia surgiu ainda no século XX, impulsionada pela forte influência da Dinamarca, país ao qual a ilha permanece politicamente vinculada até hoje. Nos primeiros anos, os jogos eram essencialmente informais, disputados em terrenos irregulares. As partidas reuniam pescadores, caçadores e moradores das pequenas comunidades costeiras, que viam no futebol uma forma de lazer, união e competição. Com o passar do tempo, o entusiasmo cresceu. O que era apenas uma brincadeira de verão ganhou contornos mais organizados. Em 1971, a Federação de Futebol da Groenlândia foi fundada. Desde então, a entidade tornou-se responsável por organizar competições, incentivar a formação de clubes locais e promover a modalidade entre jovens e adultos. Mesmo com o avanço da organização, a Groenlândia enfrenta barreiras. A ilha não é filiada à FIFA nem à UEFA, principalmente por 2 motivos: a ausência de uma estrutura adequada e as condições climáticas extremamente adversas, que dificultam o cumprimento de requisitos técnicos exigidos pelas entidades internacionais. Sem acesso aos torneios oficiais, a Groenlândia precisou criar sua própria estrutura esportiva, adaptada à realidade local. Campos artificiais foram construídos em algumas cidades, e o campeonato nacional passou a ser o evento esportivo mais importante do calendário local. Imagine um campeonato em que todos os jogos, desde a fase de grupos até a final, são disputados em apenas uma semana. Esse é o Campeonato Groenlandês de Futebol. Ele é conhecido como o mais curto do mundo, e isso não é exagero. Devido às condições adversas da ilha, o torneio acontece apenas no verão, geralmente em agosto, quando o clima permite a prática esportiva ao ar livre. As equipes participantes disputam classificatórias regionais, divididas por zonas geográficas, já que não há tantas estradas ligando as cidades. Cada deslocamento acontece de barco ou avião, o que encarece e complica a logística. As melhores equipes de cada região classificam-se para a fase final, que acontece em uma cidade-sede escolhida a cada ano. Durante 7 dias, esses times se enfrentam na fase final com jogos quase diários, em uma tabela que inclui até disputa de 9º lugar. O formato varia, mas geralmente conta com 8 a 10 clubes, divididos em 2 grupos. Os 2 primeiros de cada chave avançam às semifinais, e só aí é decidido os participantes da grande final. Mesmo com poucos dias de competição, o evento mobiliza a população local, que comparece em peso aos estádios, vibrando com cada gol como se fosse uma final de Copa do Mundo. Ao longo das décadas, o futebol groenlandês desenvolveu não apenas as competições, mas também histórias, símbolos e tradições que fortalecem um vínculo entre os clubes e as comunidades que representam. O maior campeão local é o B67, da capital Nuuk, com impressionantes 15 títulos nacionais. Fundado em 1967, é o clube mais estruturado do país. Com um campo artificial de qualidade e acesso mais fácil a materiais, treinadores e a organização, o clube não apenas domina as competições, mas também serve como referência para o desenvolvimento do futebol local. Outro gigante do futebol groenlandês é o Nagdulunguaq 48. Com 12 títulos, é conhecido por sua paixão e por representar uma das cidades mais pirotescas da Groenlândia, Ilulissat, localizada no oeste da ilha.
Curiosamente, a maioria dos clubes da Groenlândia adotam nomes que homenageiam animais selvagens, pássaros árticos e até figuras da mitologia local, reforçando a ligação entre o esporte e a identidade cultural. A Groenlândia possui sua própria seleção nacional desde 1989. Porém, até hoje, ela não é reconhecida pela FIFA. Conforme já falado antes, a principal barreira é a falta de estrutura que seja adequada aos estatutos da entidade mundial. Mesmo assim, a seleção groenlandesa disputa partidas amistosas e participa de competições alternativas, como os Jogos das Ilhas, um torneio que reúne equipes de territórios autônomos, ilhas e micronações. A seleção da Groenlândia tem um pouco mais de 80 jogos em sua história, e os únicos adversários filiados a alguma federação foram as Ilhas Faroe, Islândia, Bermuda e Gibraltar. Nos últimos anos, a federação local tem tentado uma entrada na CONCACAF, o que possibilitaria a participação em competições internacionais oficiais. Mas até o momento, infelizmente, as negociações ainda não avançaram. Entre os jogadores que mais se destacaram na história da seleção estão Anders Pettersen, que atuou por 24 jogos, e Norzak Lund, artilheiro da equipe com 9 gols. Além deles, um nome do futebol local que sempre é lembrado é Jesper Gronkier. Nascido na capital Nuuk, ele atuou por clubes como Ajax e Chelsea e até jogou pela seleção dinamarquesa, incluindo uma participação na Copa do Mundo de 2002. No final das contas, o futebol na Groenlândia não é apenas um esporte, é um ato de resistência. Em uma terra marcada pela solidão geográfica, dias sem sol e longos invernos, o futebol oferece calor humano, pertencimento e esperança. Para muitos jovens groenlandeses, o futebol é uma das poucas janelas para o mundo. Além do futebol, o handball é o esporte mais popular no território e possui um histórico positivo, tendo reconhecimento da Federação Internacional de Handball. O país já recebeu o Campeonato Pan-Americano de Handball masculino em 2018 e o selecionado feminino se classificou 2 vezes para o Mundial em 2001 e 2023. E se você gostou do vídeo e ainda não é um inscrito, por favor se inscreva no Gol de Canela. Até mais!